Então, o desafio de hoje já é um desafio do nível médio, né, que talvez seja um pouquinho difícil de entender a lógica, né, para quem não está acostumado a trabalhar com pilhas, mas eu vou tentar explicar no quadro a lógica, né, como é que funciona esse algoritmo e depois tentar passar para o código. Mas o mais importante é entender como que funciona no quadro para que, na hora que eu passar no código, mesmo que talvez fique um pouco confuso, com a explicação do quadro, você vai conseguir implementar por conta própria ou entender o que eu estou fazendo aqui no código, porque realmente eu não tenho capacidade de explicar muito bem, sendo bem sincero, codando assim, eu acho difícil explicar sem desenhar. Então eu desenho primeiro e explico depois. Aí você pode ficar indo e voltando no vídeo e qualquer coisa eu coloco a imagem aqui por cima também para a gente ir sempre olhando e comparando. Mas é isso aí, vamos pro quadro. Esse exercício ele nos dá um array de temperaturas e pede para a gente retornar um array falando quantos dias cada um desses itens do array precisa aguardar para que a temperatura aumente. Então, por exemplo, aqui o primeiro item é 73. E quantos dias ele precisa aguardar para aumentar a temperatura? Ele é o dia primeiro, então ele olha para o dia 2, ó, aumentou a temperatura, então ele precisou aguardar apenas um dia. Aí ele vem para o segundo, 74. Ele olha para o lado, 75. Então, só mais um dia também para aumentar a temperatura. O 75 olha para o dia seguinte, não aumentou. Olha para depois, não aumentou. Olha para o terceiro dia, não aumentou. Olha para o quarto dia, aumentou. Então, aqui, 4 dias. O 71, primeiro dia, não aumentou. Segundo dia, aumentou. Então, 2. 69, primeiro dia, aumentou. Então, 1. 72, primeiro dia, aumentou. 1. 76, olhou o primeiro dia, não aumentou. E não tem mais dias, então quer dizer que não, nenhum outro dia aumentou. Nesses casos, a gente vai colocar zero. E aqui o 73 é o último do array, então também será zero. Esse é o resultado que a gente vai ter, a gente vai retornar ele no array answer. Só que, né, aqui a gente sabe o que a gente quer só para a gente entender o problema, né, qual o tipo de resultado que a gente quer. Então, eu vou deixar a resposta aqui, mas vamos analisar como se ela não estivesse. Então, qual seria a melhor solução para esse problema? Seria implementar uma pilha, né, uma pilha monotônica, que é uma pilha que ela tem que manter uma ordem crescente ou decrescente dos itens que vão entrando nela. Então, a gente vai criar aqui uma pilha, vou só desenhar aqui mais ou menos, e a gente vai adicionando o index do item que a gente está avaliando, né? Só que a gente vai adicionando do menor, sempre o menor em cima, né? De ordem decrescente. Não o index, obviamente, porque o index sempre a gente vai só aumentando aqui, então a gente vai pelo valor, mas a gente só coloca o index aqui. E a gente também pode ter aqui do lado, para ficar fácil de entender, o nosso array de resposta, né? Que pode ser, eu vou colocar aqui uma linha para representar o array. O array a gente sabe que são 8 itens nesse caso. Então a gente vai ter 8 itens nesse nosso array. Então, deixa eu colocar um array normal então. Eu vou criar um array aqui com 8 zeros. Por quê? Porque eu sei que quando não tiver resultado vai ser zero. Então eu já coloco o zero aqui e vou substituindo aos poucos. Pronto, retinho, bacana, pronto. Então a gente vai começar a comparar o valor que está aqui com o valor que está no topo da pilha, né? Então a gente pega o primeiro item, 73, index zero, ele é maior que do que está aqui, né? No caso, como aqui não tem nada, então a gente simplesmente vai adicionar o index zero aqui na pilha. Boa. Então a gente vai para o próximo. O 74 é maior do que o valor desse index aqui, que está no topo da pilha. Qual que é o valor desse index? 73. Ele é maior? É. Então, se ele é maior, ele não pode entrar aqui e ficar acima desse. Então, o que que ele vai acontecer? A gente vai tirar esse index zero daqui. A gente tem esse index zero que a gente tirou, está aqui. E a gente vai fazer a diferença do index atual,
né? O index 1 menos o 0, que vai ser 1, né? Então, a gente pegou esse index 0, que estava aqui, então a gente sabe que aqui no index 0 do nosso resultado, que seria esse caso, a gente vai colocar esse resultado aqui, da diferença. Então, vai entrar o 1 aqui. E o index 1 daqui, que a gente vai comparar de novo com a pilha. A pilha olhou aqui, não tem nada, então ele já entra aqui. Beleza. E a gente vem para o próximo index, que seria o index 2, 75. Valor 75 é maior do que o do topo dessa lista? O index é 1, então 75 é maior do que 74? É. Então vai acontecer a mesma coisa. A gente vai tirar o 1 daqui, vamos deixar ele aqui do lado, e a gente vai fazer a diferença do index atual, que no caso aqui é o index 2, por esse index que a gente tirou do topo da pilha. 2 menos 1, 1. Então, esse 1 ele vai entrar na posição desse index que a gente tirou do topo da pilha. Então, o index 1 aqui, a gente vai colocar o valor 1 também. E o valor que está aqui, o valor do index 2, como aqui a pilha está vazia, ele também entra aqui, né? Então, a gente tem ele como topo da pilha. E a gente vem aqui pro index 3 e compara. O 71 é maior do que o valor do index 2. Qual que é o valor do index 2? 75. É maior? Não. Então, nesse caso, ele simplesmente pode entrar na pilha. Então, a gente vai colocar o index 3 na pilha. Pronto. Aí, agora a gente vem para o index 4. O valor 69 do index 4 é maior do que o valor do topo da pilha? O valor do topo da pilha é 71. Não é, então a gente vem aqui e coloca o index 4 também. E vamos andar para o index 5. O valor do index 5, 72, é maior do que o valor do index 4, que é 69? É. Então, a gente vai tirar o topo da pilha, 4. Vamos colocar ele aqui do lado. E vai fazer a diferença desse index que a gente está percorrendo, que é 5, menos 4, que é o index que a gente tirou do topo da pilha, 1. Então, esse valor 1 vai entrar no index 4. Então, a gente vem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, o valor 1 vai entrar aqui. Aí, agora, a gente ainda está no index 5 aqui, porque a gente tem coisa na pilha. Então, a gente tem que comparar. O index 5, valor 72, é maior do que o valor do index 3? O index 3 é 71, é maior. Então, a gente vai tirar o topo da pilha de novo e deixar aqui do lado. O index que a gente está percorrendo é o 5, então 5 menos 3, 2. Então, aqui no index 3, a gente vai colocar o valor 2. 0, 1, 2, 3, e vai colocar aqui o valor 2. Vamos limpar aqui e vamos comparar de novo o valor que a gente está percorrendo, porque a gente tem item aqui na pilha ainda e não comparou. O 72, ele é maior do que o valor do index 2? O index 2 é esse aqui. É maior que 75? Não é. Então, a gente vai simplesmente adicionar esse index ao topo da pilha. E vem para o index 6. E compara. 76 é maior do que o valor do index 5, 72? É. Então, a gente vai tirar o index 5 daqui, vai deixar ele aqui do lado e vai fazer a diferença do index que a gente está atualmente, é o 6, né? Então, 6 menos 5 igual a 1. Então, esse 1 vai entrar no index 5 do resultado. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca aqui, 1. E a gente vai comparar novamente, porque como a pilha ainda tem coisa, a gente vai comparar. O valor 76, ele é maior do que o valor do index 2, 74, 0, 1, 75 no caso, é maior. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai tirar o topo da pilha, que é o 2, vai deixar ele aqui do lado, e vai fazer o index 6
menos o index 2 é 4. Então, o valor 4 a gente vai colocar onde está o index 2 no nosso resultado, 0, 1, 2, e coloca aqui o 4. A gente já usou o index 6 para comparar com todos, né? Então, a gente vai colocar o index 6 aqui no topo da pilha. A pilha está vazia. E vem para o próximo, index 7. O valor do index 7, 73, ele é maior do que o valor do index 6, 76? Não, não é maior. Então ele vai entrar aqui no topo da pilha, 7. E aqui a gente já acabou de percorrer o array por inteiro. Então aqui a gente já tem o nosso resultado. Se a gente for olhar, ó, é exatamente igual o resultado que a gente fez manualmente. Então a ideia é essa, é sempre adicionando aqui na pilha valores maiores acima, né? Então esse valor aqui eu tenho certeza que ele é maior que esse valor aqui. Se for menor, então eu tenho que ir limpando aqui de baixo para que sempre o topo da pilha seja o maior, nunca o menor. Então, o que que acontece aqui? A gente percorreu esse array aqui uma vez e conseguiu chegar no resultado. Então aqui a gente tem a complexidade de tempo também de O de N, porque a gente só percorreu o array uma vez. Então, como é que a gente implementaria isso no código? Né, a gente já tem aqui o esboço, então é mais ou menos pegar essa ideia e ir tentando passar para o código e ir testando. Vamos lá. Então, para criar aqui o que a gente fez no quadro, então a gente precisa ter a nossa pilha e nosso array de resposta, né? O array de resposta é aquele que estava do lado direito do quadro, a gente começou com 0, e a pilha é aquela que a gente foi adicionando os index da onde que a gente está percorrendo no array. Então a pilha ela começa vazia, né? Então vou criar aqui um array stack vazio e o array answer a gente vai usar esse método array ponto, aliás, array o array temperaturas aqui. A gente vai pegar o length dele, porque a gente sabe que esse array ele vai ter a quantidade de espaço igual aqui das temperaturas, né? Então a gente vai criar um array com x quantidade e vai preencher todos os itens com valor zero inicialmente, né? Então vai ficar 0, 0, 0, 0, né? Até completar 8 no caso, que é do nosso exemplo, né? Mas aqui, por exemplo, seria só 4. E a gente vai começar a fazer o nosso loop aqui, que seria um for, porém vai ser um for que vai ter um while dentro. Por quê? Vamos lá. A gente vai fazer um for padrãozinho aqui, né? Igual a zero, enquanto o i for menor que o length da temperatura, e mais mais. Aqui a gente não simplesmente pode percorrer o array, tentar uma vez e já passar para o próximo item, porque se a pilha tiver 2, 3, 4 itens, pode ser que a gente tenha que comparar com o de cima, tira o de cima, passa para lá. Compara com o próximo de cima, tira, passa para lá. Então a gente tem que ficar comparando até a condição ser satisfeita. Então aqui a gente além do for normal, a gente tem que ter um while aqui dentro que vai verificar primeiro se o stack tem length maior que zero e vai e também que o valor da posição i é maior que o valor do index que está no topo do stack. Então, como é que a gente sabe isso? A gente tem nosso stack. A gente quer pegar o topo dele, que seria o quê? O último index dele, né? Então, para descobrir o último index dele, seria ele mesmo, o length dele, né? Menos um. Né? Aqui parece que aqui fica um pouco confuso essa parte aqui, mas a gente quer pegar o quê? Se a gente tem um stack aqui com, sei lá, um e 2, a gente quer saber, vir aqui no array temperaturas e ver se
o último dele, o stack length menos um, o valor dele. O valor daqui do length 2, o valor dele é 10, então aqui seria o valor 10. Então o valor atual tem que ser maior que 10, por exemplo, né? Nesse exemplo. Então, essas são as condições para o loop continuar realizando. E cada vez que ele for maior, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o index do último elemento do stack, né, que é o que a gente vai retirar, e com esse index a gente vai preencher a nossa resposta na posição desse index, né, colocando o valor do i menos o index, né, que seria essa conta que a gente estava fazendo aqui, 2 menos um, por exemplo, dando um. Então, a gente colocaria a diferença do index atual menos o topo da lista, lá na posição do array. E faria aqui de novo, caso tivesse temperaturas maior do que o topo da stack. Aqui pode ficar um pouco confuso, mas aí qualquer coisa voltem no quadro aí para entender essa parte. Mas é basicamente ficar testando o valor atual do array com o topo da lista, né? Caso essas condições aqui não sejam preenchidas, aí sim a gente vai adicionar o valor que a gente está percorrendo no topo da stack, né? O index dele. Então a gente está no index 4, por exemplo, a gente vai colocar o index 4 no topo da pilha, né? Então eu colocaria aqui, por exemplo. E pronto. Aqui a gente só precisa, fora do for mesmo, a gente retornar a nossa resposta. E aqui já daria o resultado, né? Então, só para recapitular, a gente cria um array vazio para ser nossa pilha e cria um array de resposta preenchido tudo com zero, né? Com o mesmo length do array que a gente recebe como entrada, temperaturas. E a gente vai percorrer item por item desse array e ir comparando o valor dele com o valor que está no topo da nossa pilha, né? A nossa pilha ela vai manter só o index, só que aí a gente vai ver qual que é o index que está no topo. O index é um, então a gente vai ver qual o valor do index um e vai comparar ele com o valor do index que a gente está atualmente. Se o valor do index que a gente está atualmente é maior, então a gente vai tirar o topo da pilha, fazer a subtração do index atual menos esse topo da pilha, né, que é o index que está lá, que é um index também, e esse valor de resultado a gente vai adicionar aqui, vai adicionar ao nosso array de resposta com o index do topo da pilha, que a gente colocou numa variável aqui. E assim a gente vai adicionar, após fazer essas comparações, assim que o array, o index, o valor que a gente está atualmente, não for maior do que o que está no topo da pilha, então a gente vai adicionar ele ao topo da pilha e vai passar para o próximo elemento. E assim por diante. Então a gente pode testar aqui, fazer os testes básicos aqui primeiro, para ver se vai dar certinho. Passou nos três casos e a gente vem aqui para os testes finais. Passou tudo certinho, com desempenho de O de N.